Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa. A galera tá chegando ainda, mas você que tá vendo esse vídeo, isso é uma live e as perguntas e comentários estão também no chat. E estou aqui hoje com o Rafael Fonseca. Fala, rapaz. Tudo bem, garoto? Boas, André. Tudo bom? Tudo Boas, bem? tudo Tudo bem? bem, tudo certo. Um abraço aí para todos. Vamos lá. Vamos nessa? Como é que tá aí, Aveiro? Aveiro? Tá ótimo, tudo bem. Graças a Deus, tudo certo. Legal. Tá frio aí, cara? Esfriou agora, né? Essa semana tá bem friozinho. Acho que vou Boa. dar um pulo até na Serra da Estrela ali agora na semana que vem Ah, para ver se vejo uma neve lá na serra. legal, legal. Isso é legal. Isso é bom. Vai, pessoal, chegando aí, vamos lá. Pércio. Opa, Pércio, garoto. Falamos Grande essa Pércio, semana. Grande Pércio. É, aí, ó. Claro que sim. Carlos claro. Prata, Cleito Batista. Opa, Israel Bispo tá na área também. Esse é fera, hein? Você é fera. Ah, Roberto, tudo bem? É legal. Hoje não temos live da rádio, hein? Só em janeiro agora. Vamos lá. Opa, Cristina Lídia, galera chegando, boa noite. Equipe também na área. Galera que estava também agora há pouco na sessão dos aposentados, muito obrigado. Aposentados e rendimentos próprios, enfim, pessoas interessadas em viver em Portugal. João Hermes, Maria, muita gente chegando, obrigado. Muito bacana. Obrigado, muito bacana, muita gente chegando. Hoje fez 13 graus aqui em Caldas da Rainha e eu fui no mar hoje, hein? Dei aquele mergulho gigante. Cara, tava uns 10 graus a água hoje, tava forte, Você tava tá parecendo forte. o presidente Marcelo, pô. É, é para deixar a pele dura. Vamos nessa. Bom, pessoal, objetivo da nossa sessão de hoje, nossa live de hoje, para quem está chegando agora, pode não estar entendendo aqui o objetivo. Vamos falar sobre financiamento. O Rafael é especialista na área, além de ser economista, tem a credencial do Banco de Portugal para falar sobre isso, para fazer esse trabalho, tá? Então, hoje a ideia é falarmos um pouquinho sobre financiamento, como é que estão as taxas, ele vai explicar um pouquinho o que está acontecendo, e depois vamos fazer simulações em tempo real, né, ao vivo aqui para vocês, tá bom? Depois o Rafael, a gente vai te explicar o que você precisa, mas primeiro, fala um pouquinho enquanto a galera chega, como é que está essa coisa do financiamento, o que é que mudou, quais são as taxas, manda bala aí. Olha, linhas gerais, o mercado está muito aquecido, né, André? Muita gente aí buscando financiamento. Assim, as moratórias encerraram agora em setembro. A maioria das moratórias não houve grandes solavancos, né? Como a gente já tinha dito aqui no canal. Então, assim, vida que segue. O mercado está aquecido. E, olha, as taxas de dezembro saíram agora há pouco, diminuíram até um décimo, né? Um décimo percentual aí. Muito legal aí. Então a gente está conseguindo fazer agora na fixa abaixo de 2%. Olha que bacana. Boa, legal. É, Só para quem às vezes tá desatento, né? Nós estamos falando de 2% ao ano, tá? É que a gente fala às Isso é. vezes de 2% e as pessoas perguntam, mas é ao ano, é ao mês, né? Como o Brasil às vezes é 1% ao mês, Aqui a ou gente fala quase isso. sempre. Exato, André. A gente fala sempre a porcentagem ao ano e valores em euros, ok? Legal. Isso é importante, falo valores em euros. Não vamos falar de reais, né? E nem de Bitcoin por enquanto, né? Mas bom, Isso. um dia vai chegar esse momento. Nós vamos falar aqui, a live vai ser sobre comprar imóvel com Bitcoin. Mas vai chegar esse dia. Essa live é Vamos lá. bacana, hein? Essa live é bacana, né? Então vamos lá, pessoal. O Rafael, fala um pouquinho para nós de linhas gerais, como é óbvio. Depois, quem quiser fazer uma simulação com o Rafael, pode depois pegar aqui embaixo. Depois a Ana vai colocar aqui o contato da nossa equipe para você marcar com o Rafael. Só lembrando o seguinte: como é natural, os bancos não gostam muito que as pessoas façam muitas simulações e depois não comprem nada. Então, se você está com a ideia de comprar o seu imóvel daqui 2 anos em Portugal, 1 ano e meio, espera, guarda o contato do Rafael, que vai ser colocado aqui, e faça a simulação mais para frente. Se você tenciona comprar nos próximos 6 meses, 8 meses, 1 ano, então faça a simulação com o Rafael, toma as suas decisões, porque se você fica fazendo simulação e não compra nada, os bancos meio que escrevem numa folhinha lá e você fica meio marcado, tá bom? Essa é a minha dica para vocês, tá bom?
Então, em linhas gerais, cara, quais são os documentos e quem é que pode pedir financiamento em Portugal para um banco português? Olha, André, praticamente todos os países, tá? Sendo o Brasil um país excelente, assim, que tem super facilidade para conseguir o crédito, até pela língua e pela relação que nós temos já, mas também brasileiros que moram nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, nos procuram muito, né, André, para fazer esse tipo de crédito. E é muito tranquilo de fazer, tá? Inclusive, um interesse muito grande aí dos norte-americanos, né? Já citamos isso antes, cada vez mais interessante esse movimento, tá? Pessoas, brasileiros que moram no exterior querendo investir aqui em Portugal. Explica um pouquinho essa questão do rendimento, que as pessoas confundem muito. Ah, mas eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos, mas tenho um passaporte português. Eu vou ter mais facilidade, eu vou conseguir um financiamento só com 10%? Explica isso. A questão aqui, né, André, como você já até disse outras vezes, a questão é onde a pessoa declara os rendimentos, né? Então, por causa da volatilidade do real dos últimos tempos, né, a análise, né? Análise, por exemplo, se eu declaro imposto nos Estados Unidos, eu recebo em dólar. Se eu declaro no Brasil, eu recebo em reais, né? E o banco balanceia isso, tá? Então, geralmente, em real, né, imposto de renda em real, o Brasil não fica atrás dos Estados Unidos, não. Os bancos estão dando entre 65% até 70% de financiamento para os brasileiros que declaram no Brasil. E se declarar nos Estados Unidos, aí é 70%, ou outros países com moeda forte, tá? 70%. Então, assim, não tem grande diferença. O Brasil, como eu já disse outras vezes, tem muita facilidade de conseguir financiamento aqui. Legal, legal. E aí, cara, claro, em linhas gerais, mais ou menos quais são os documentos que são exigidos? Olha, quando o banco vai fazer a avaliação do empréstimo, ele olha dois momentos. Ele olha o ano passado, então ele vai te pedir o imposto de renda, se você mora no Brasil, o imposto de renda com recibo de entrega, Receita Federal. Se você mora nos Estados Unidos, o tax return. Ele vai olhar ali o montante global bruto anual, né? Quanto é que a pessoa ganha no anual, ou o casal, certo? E depois ele vai analisar com mais detalhes esse ano. E aí ele vai querer ver os recibos de vencimento, os olerites, contra-cheques, ele quer montar um ratio, né? Um rácio, como fala aqui, uma relação entre os encargos que você tem e o rendimento líquido que você tem. Então, precisa dos contra-cheques, olerites, tá? Os extratos bancários. Ele quer saber se você tem outras dívidas, então para saber que tipos de encargo. Então, nos Estados Unidos você mostra o Credit Report e no Brasil você mostra o registrato do Bacen, que é um documento que eu te ajudo a tirar, onde mostra ali todas as suas dívidas com financiamento de carro, financiamento de imóveis, até cartão de crédito rotativo aparece ali, tá? Então, essa é a única informação que o banco aqui vai pedir. Os bancos aqui em Portugal não têm o direito de ir aí no Brasil investigar a sua vida. Então, eles pedem esse único documento que mostra aí o que você tem, tá? Tá. Os documentos têm que ser apostilados? Olha, tem que ser apostilado, sim, tá? Tem que ser apostilados pelo apostilamento de AIA. Ou então, caso você tenha uma advogada que faça essa certificação especial, você pode também fazer através dos nossos advogados aí que fazem esse tipo de serviço, tá? Então, tem essas duas maneiras, mas precisa, sim, ser apostilado. Tá. Uma questão que fazem muito, cara, é o seguinte: é possível juntar, por exemplo, o filho com a mãe, o pai, o casal com o filho, ou irmãos, por exemplo, amigos? Explica um pouquinho sobre isso. Com certeza, é possível. O que é importante quando você faz duas pessoas, né, é que haja possibilidade, né, análise, vamos dizer, que ambos possam cumprir os seus compromissos, tá? Tem que ter uma análise dessa. Mas, em geral, por exemplo, poderia fazer... no caso que você citou, é interessante que é mais complicado, porque é o seguinte, se você fizer com pai e filho, vai valer a idade do pai. Então, o prazo vai ficar muito pequeno. Então, geralmente, é mais interessante que o pai seja o fiador, né, dessa operação. Só que aí o pai não participa. Então, o proprietário, né, e titular da dívida vai ser o filho, no caso, tem um prazo maior, mas ele também tem que ter a capacidade de pagamento. Não basta o fiador ter uma grande capacidade e o titular não ter, tá? O titular
mais novo, no caso, para conseguir um prazo maior, também precisa ter rendimentos bons suficientes, né, para pagar o empréstimo. E no caso de dois amigos? Também pode. Por exemplo, eu e você poderíamos investir juntos, a gente fazia um contrato, né, entre as partes, ficava lá na escritura 50% do imóvel para cada um, né? Abriríamos talvez uma conta conjunta, onde seria debitado ali todo mês o valor do aluguel, do financiamento, e, né, nós cada um colocaria a sua parte ali para o pagamento das prestações. Tá? E nessa conta ia cair o aluguel que a gente ia alugar esse apartamento, né, Rafael? Pois é, a gente já não fazia mais nada, né? Alugava e o aluguel. Mandava o inquilino pagar direto nessa conta e pronto. Já estava ali. O imóvel vai se pagando ao longo do tempo. Essa é a grande estratégia que os investidores têm usado aqui, né, André? Exatamente. E para alugar, como o aluguel aqui é muito concorrido, até um ponto importante, né? Porque a escassez, né? A pouca oferta de imóveis. Então, assim, o aluguel é muito concorrido. E, geralmente, os estrangeiros que vêm para cá, brasileiros mesmo, até eles terem capacidade de financiar o imóvel, geralmente no primeiro ou segundo ano eles não conseguem. Porque precisa ter um imposto de renda aqui, precisa criar estabilidade de emprego. Então, esse pessoal vai buscar aluguel, né? E, né, muitos exigem fiador português, que a maioria não tem. É bastante complicado o aluguel para o estrangeiro que chega aqui. Eu já falei, vamos só para a gente também, antes de começar as simulações, pensar em algumas coisas, pessoal. Se você tenciona comprar imóvel em Portugal, para evitar esse problema de chegar aqui, ter que alugar e pedir fiador, a negociação é complicada e é natural que seja complicada. Imagina que você tem um imóvel no Brasil e um estrangeiro chega no Brasil e não tem ainda emprego e vai pedir para alugar o teu apartamento. É natural que você tenha medo. Isso é normal. Então, é natural que quando você chega aqui, não tem grandes capacidades de provar algumas coisas, que o português também fica com o pé atrás. Não vou alugar para esse cara. Então, a negociação de aluguel é sempre muito complicada. E é por isso que nos grupos de Facebook tem muita discussão sobre isso. Porque é complicado. Então, se você quer evitar isso e quer comprar um imóvel, é melhor você comprar um imóvel com rendimento, você ainda estando no Brasil, do que você chegar aqui. Eu vou esperar para chegar lá, vou arrumar um emprego e vou comprar um apartamento. É furada. Explica por que é furada, Rafael. Imagina, André, que você ganha um visto de 2 anos ou 3 anos para ficar aqui e vem pedir financiamento. O banco olha assim, poxa, e se esse visto não for renovado? Como é que eu vou dar um empréstimo de 30 anos para um visto que tem 3 anos de validade, né? Provavelmente até será renovado, mas assim, o banco tem mais dificuldade de fazer. Então, muitas vezes, você financiar do Brasil, onde você já tem um histórico, já tem, né, estabilidade, é bem mais fácil. Né? E você já chega aqui com o seu imóvel pronto. Isso aí te dá aí muita vantagem. Sim, sim, sim. E outra, há muitas pessoas no Brasil que têm um salário fixo, né? Os aposentados, pensionistas do militar, das forças de segurança, enfim, que os bancos olham com bom agrado, né, Rafael? Porque para esses, né, André, né, tanto faz, porque ele morar no Brasil ou morar aqui tendo renda já passiva lá, de uma aposentadoria ou de uma reforma militar, o banco vê com excelentes olhos, obviamente, né, porque é um salário vitalício, né? Claro, claro. Com certeza. O funcionário público, né, tem muitas... Mas o CLT em geral, você tendo um CLT ou sendo funcionário público, você consegue facilmente um financiamento aqui. A questão aqui é ter, né, um prazo bacana para encaixar nos seus rendimentos e ter entrada, que geralmente é de 30%. 30% a 35% para os brasileiros, tá? Que declaram imposto de renda no Brasil. Tá, voltando só para explicar mais uma vez. Pode ser brasileiro com dupla italiana, portuguesa, espanhola, não interessa. Se o teu rendimento é do Brasil ou fora, mas é mais fácil falar assim, se o teu rendimento é fora de Portugal, normalmente é 30%, né, Rafael? 95% dos casos, sim. Então, a regra geral é, por exemplo, no momento tem um banco que, se você tiver dupla portuguesa, não é dupla italiana ou outra. Se você tiver a dupla portuguesa, a gente pode tentar pleitear os 20%, tá? Mas é uma condição mutável. Pode ser que na virada do ano já não seja mais assim, tá? Mas, no geral, a regra geral é essa mesmo, André. Aliás, fala um pouquinho sobre essa mudança que o Banco de Portugal está para fazer e que a gente acredita que seja um gap
agora esse ano e o próximo, de uma chance de fazer as compras ainda com boas oportunidades. Você diz a questão do prazo que está do prazo, apertando. Tem uma diretriz do Banco Central Europeu, não é nada com Portugal, né? Para que os empréstimos converjam para 30 anos. Hoje se pratica... hoje já não, né? Porque, assim, para que eles se adequassem até 2023, essas condições já começaram a apertar, desde o começo desse ano. Então, por exemplo, a Caixa Geral, o Novo Banco, que faziam prazos maiores, já estão começando a diminuir isso, tá? Então, já começa um arroxo aí. De qualquer forma, qual é a diretriz do Banco Central para 2023? Prazos de 30 anos. Ele pode até conceder um empréstimo de 35 anos, mas vai ter que conceder outro de 25 para a média ficar 30. É mais ou menos essa a equação. Boa, tá bom. Pessoal, antes de começar as simulações, vamos só responder aqui algumas perguntas em relação a isso que nós falamos. Quem tiver pergunta, escreva aí, que eu vou colocar aqui. E depois partimos para as simulações, tá bom? Vamos lá. Muita gente escrevendo legal, obrigado. Deixa eu ver aqui se encontra. Aqui, vamos ver essa aqui. Uma pergunta, desculpa meu desconhecimento, mas é possível implementar no Brasil com uma entrada numa porcentagem de 30%, 40%? Exatamente isso. O Cleiton, exatamente isso. Você deve dar 30%. Pessoal, vamos lembrar o seguinte: o banco olha com bons olhos quem dá acima de 30%. 30% é o mínimo para quem tem rendimentos fora de Portugal, né? Se você dá 50%, 60%, a chance de você conseguir esse financiamento é maior, é mais rápida a resposta. Por quê? Porque você está tirando das costas do banco o risco. Quanto mais entrada para o banco, menos risco. Menos risco, o cara te empresta o dinheiro. Te empresta, no caso, o valor para você comprar o imóvel. Tá? Então, ótimo, 40%, Cleiton. Fantástico. É só fazer simulação com o Rafael e eu te ajudo a comprar o imóvel. Vamos lá, deixa eu ver isso aqui, total, mais perguntas, você encontra aqui. Ok. Dá para comprar com imposto de renda dos Estados Unidos? Quantos anos preciso? Quanto precisa comprovar para pagar, em média, 150 mil euros? Comprar um imóvel de 150 mil euros. Olha, respondendo dos Estados Unidos, se você tiver o último tax return e tiver um emprego como é que se diz, um emprego sem prazo, né, contrato indeterminado, seria o open term lá, um tipo open term, você só precisa mostrar os seus 3 últimos pay stubs, que é o contra-cheque, e pronto, só precisa do último ano. Se você tem uma empresa, aí talvez você precise mostrar o dos anos seguintes, o dos anos anteriores, tipo o último e o penúltimo, talvez, tá? Para o banco fazer ali uma média. Uhum. E o que mais que ela pediu? Não, Quanto precisa comprovar para pegar 150? Depende da idade, né, André? Claro. Se a pessoa for nova, é muito pouco. Provavelmente, se você trabalha nos Estados Unidos, esse valor aí é muito tranquilo para você, né? Boa. Cara, tem aqui uma questão, agora antes de responder o Rodrigo. Quem é empresário, dá para fazer também, como é óbvio, mas é diferente de ser, por exemplo, um pensionista, um aposentado, que não é tão garantido o dinheiro. Como é que funciona isso? Quando a pessoa tem um emprego, né, ou é um aposentado, basta mostrar ali os contra-cheques Olerite. Quando é um empresário, a gente ou recorre a uma decore, né, aquela declaração contábil, mostrando ali mês a mês quanto é que é distribuído de lucros para os bancos aceitarem isso. Geralmente isso basta, tá? Se não for uma decore, pode ser algum outro instrumento contábil ou através das faturas, tá? Mas eu te ajudo nesses pontos todos. Mas é por aí, é pela decore ou pela fatura, pelo faturamento, que aqui fala faturação, pelo faturamento. Faturamento. Mas esses pontos, pessoal, quem contactar o Rafael, ele ajuda com isso tudo. Inclusive, ele até ajuda a tirar todas essas declarações, etc. Tá bom? Não pedem IRPF? Pedem. Imposto de renda da pessoa física? Com certeza. Claro. Você tem que mostrar justamente esse, tá? O que o banco mais quer ver aqui é quanto que a pessoa física recebe, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa jurídica que fatura, sei lá, 1 milhão por ano, mas não distribui quase nada, o banco tem dificuldade de dar empréstimo para esse caso. Agora, se você fatura 1 milhão e você tem um prolabore ali, uma retirada mensal prolabore, distribuição de lucros, dividendos,
regular, aí pronto, é suficiente. O banco considera essa distribuição como um salário também, como se fosse um salário, tá? Claro. Ô, Pércio, você tem o nosso contato, a gente responde depois, tá? Mas o Rafael pode aproveitar e responder. Terça-feira entregarei os docs, mas posso inicialmente entregá-los apenas digitalmente para análise posteriormente apostilados. Exatamente. O processo se dá todo com os documentos digitais, tá? Você manda por e-mail, os bancos recebem digitalmente. Você só precisa ter ele aí depois da aprovação, você imprime tudo, apostila no Brasil e manda por correio. Ou, se você fizer através da nossa advogada, eu mando esses documentos para a advogada, ela faz as certificações lá necessárias e já manda direto para o banco, tá? Por essas duas vias você resolve. Mas o documento físico mesmo é nas 2 últimas semanas que a gente corre atrás disso, tá? Já no final do processo. Cara, fala um pouquinho desse processo aí. Vamos lá. A pessoa nos contacta, fala com você, faz a simulação, né? Fala um pouquinho desse processo aí. Até o dia da fazer escritura. Como é que funciona? Por exemplo, a gente faz a cotação, você me manda os documentos, eu converso com os bancos, né? Eu faço um dossiê ali bem preparado, porque é um empréstimo internacional, eles às vezes não têm esse conhecimento dos detalhes, né? De algumas coisas, por exemplo, da decore, esse tipo de coisa. Eu faço tudo mastigadinho para eles. Leva algum tempo, depois de, sei lá, uma semana, 10 dias, eu consigo mandar as respostas dos bancos para você. Então, a gente novamente senta, conversa e fala, olha, o banco X ofereceu a taxa de 1,5 pelo prazo de tanto, né? E financiando, sei lá, 70%. O outro, uma entrada maior ou menor, fazendo 65%, né? Depois e aí você vê qual é o banco que se adequa melhor a você e quanto que o banco está disposto a te emprestar. Isso é fundamental para você procurar um imóvel depois, porque senão você vai procurar um imóvel que está fora dos seus padrões, ou para mais ou para menos, né? Sim. Então, pronto. Aí você fica com aquela simulação e o banco mais ou menos definido, pelo menos na sua cabeça, você não precisa dar o ok ainda para o banco, você procura o imóvel. Quando você acha o imóvel, negocia, você fecha o valor do imóvel, você fala para mim, olha, por exemplo, fechei o imóvel aqui com o André, negociamos 255 mil o valor, fecha aí com o banco tal. Aí eu vou lá e vocês mandam um documento para mim, geralmente é a caderneta predial, algum documento básico, só para o banco fazer essa primeira aprovação, e aí ocorre realmente a aprovação final do crédito. Porque, assim, a aprovação do crédito, numa hipoteca, ela só acontece com o bem, com o imóvel já escolhido, tá? Então, primeiro tem essa pré-aprovação e depois a aprovação do crédito já com o imóvel escolhido. Aí pronto, aí o banco, né, vai fazer uma avaliação do imóvel, o que é muito interessante também. Por quê? Porque quando o banco vai fazer a avaliação, ele analisa todo o imóvel, ele vai atribuir um valor a esse imóvel, vai analisar toda a documentação, vai medir tudo, você vai ter certeza de que está comprando alguma coisa fidedigna, né, nos conformes ali. E o banco vai te dar a avaliação. Correndo tudo bem na avaliação, pronto. Aí é questão do banco ali imprimir as cartas. É um pouquinho burocrático, pode pedir mais alguma documentação, né? O processo leva ao todo 50 dias, mais ou menos. Se tiver o distrate, que é, por exemplo, o imóvel que você está comprando tem uma outra hipoteca lá, leva mais 10 dias, porque precisa acertar o distrate com outro banco e tal. Mas, assim, 50 a 60 dias, tá? Geralmente leva. Pode atrasar um pouquinho mais, às vezes é mais rápido, depende. Depende também de tudo, né? Do que está acontecendo. Da pessoa responder rápido, mandar a documentação com velocidade, claro, né? Claro. Tem vários fatores ali. Mas geralmente 50 a 60 dias se tiver um distrate, por exemplo, que quando o imóvel que você está comprando tem ônus também, tem uma dívida. Então, no momento da escritura, o que acontece? Aquele imóvel tem dívida, ocorre um distrate, o banco recebe aquele valor que está em dívida, o vendedor recebe o restante, né? E aquele imóvel passa a ter o novo financiamento por parte do comprador, tá? Acontece tudo no mesmo momento na escritura, no dia da escritura. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e curiosidade. E já me perguntava às vezes, André, mas no dia da escritura eu vou receber o quê? Eu me perguntava, vai receber a chave do seu imóvel. Eu não sei se no Brasil não é assim, cara, não lembro. Eu não lembro. Acho que sim, né, cara? No dia da escritura você paga e recebe a chave. Não sei, porque muita gente pergunta como se no dia da escritura não fosse teu imóvel. Mas eu vou ter o imóvel quando?
no dia da escritura, você tem o pagamento, no caso aqui, quando você faz o empréstimo bancário, vai lá uma pessoa do banco, que está junto do banco, entrega o pagamento da parte do banco, você já pagou a tua entrada, e você pega a tua chave e sai com a chave, sai escritura e chave, tá bom? É mesmo assim, né? Uhum. Legal, vamos ver aqui mais perguntas, antes de começar aqui as simulações. Rapidamente, qual é a diferença de juros fixos e variados? O juro variável, ou a taxa variável, ela é indexada a Euribor, que é a taxa da Europa. Seria a Selic aqui da Europa, a taxa do Banco Central Europeu. E a taxa fixa é uma taxa combinada com o banco, que hoje está em torno aí abaixo de 2% ao ano. Tá? A taxa variável hoje, somando spread mais... Spread é o lucro do banco na operação, mais essa taxa, esse juro europeu, está hoje aí em torno de 0,7% ao ano, 0,8% ao ano. Tá? 0,7%. Tá muito barato. As duas estão incrivelmente baixas, né, André? As duas estão em patamares historicamente baixos, né? Ambas são boas oportunidades. Já tem imóvel aqui em Portugal, quero adquirir outro usando o atual. Como garantia? É possível? Olha, é possível. Você pode utilizar aquele como garantia. Porque, assim, a rigor, você poderia buscar um refinanciamento dessa casa e utilizar o dinheiro para comprar outra. Tem uns outros produtos aqui chamado troca de casa também. Mas sim, é possível, com certeza. Legal. Só lembrando, quem está nos ouvindo aqui tem imóvel em Portugal com financiamento, é recomendável a cada 3, 4, 5 anos você dar uma olhadinha em outras, né, Rafael? Dá porque às vezes muda, a lei muda, as condições mudam, as exigências mudam e o valor do próprio financiamento, né? Explica um pouquinho, Rafael. Exato. É aquela questão, aqui a concentração bancária é muito baixa. Então, assim, os bancos disputam os clientes, né? Teve uma guerra de spreads aí nos últimos anos e chegaram nesses níveis tão baixos que estão hoje. Então, por exemplo, e tem bancos até são tão agressivos que você pode, por exemplo, você tem um financiamento no seu banco atual. Ele te paga toda a portabilidade desse crédito para esse novo banco. Você não gasta absolutamente nada, ainda fica pagando menos. Então, assim, muito interessante. Sim, sim. E também dá para falar com o Rafael, e ele vê em vários bancos, porque o Rafael não trabalha com um banco só, né? Ele é um intermediário de crédito com vários bancos, tá bom? Então, quem já tem também financiamento, sugiro falar com ele para ver se não consegue uma condição melhor. Roberta Viseu, André, as taxas de impostos são pagas à vista no ato da compra e o valor? Roberta, o valor depende muito do imóvel, né? Do valor do imóvel. Os impostos, sim, são pagos no dia da escritura. Então, você vai pagar o IMT, né? Que é o imposto de transmissão, e vai pagar também o imposto de selo, e vai pagar também a escritura, e imposto de selo sobre a escritura. E imposto de selo sobre financiamento. Tá bom? Não é isso, Rafael? O imposto de selo. Muito imposto de selo. Tá em todo lugar, né, cara? Tá em todo lugar. Mas o imposto de selo não é tão alto assim, né? O valor mais alto é o transmissão. Sim. O imposto de selo do valor do imóvel é 0,8% do imóvel. E tem o imposto de selo do crédito também, que é 0,6% do valor emprestado. Sim. Tá? Sim, sim. Mas não são tão relevantes assim, mas tem que estar estão sempre nas contas. A gente coloca isso tudo para vocês quando forem fazer o financiamento, tá? E a simulação também. Uma outra coisa importante, por exemplo, o Caldas Terrace tem uma isenção do imposto esse IMT. Tá? Então, por exemplo, um imóvel lá, agora só tem T3 à volta dos 280 mil, T3 com piscina. Mas o imóvel lá, ele tem essa isenção. E essa isenção, você não vai... Quando a gente fala isenção, é realmente não pagar. Vai vir uma guia, que vai vir a zero, e você vai realmente você não paga esse imposto, tá? Mas tem que pagar o imposto de selo e tem que pagar a escritura, tá? Porque a isenção... Agora, esse tipo de situação, gente, é muito raro em Portugal, não é comum. O mais comum é você pagar o IMT, tá? Então, não fique pensando que você vai encontrar muitos imóveis, porque isso tem a ver com reabilitação urbana, tem que ter muito interesse da Câmara local,
que isso aconteça, tá? Mais uma aqui, ó. Residência fiscal em Portugal, tipo RNH, e recebendo de um país externo como Israel. Tudo bem, mesma coisa. Basta apresentar o imposto de renda, os comprovantes de rendimento, documentação normal, tá? Se você de onde você declara. Se você declara em Israel, né? Tem que mostrar os documentos de lá, tá? No caso aí, vai ter que ser, ou tem que estar em inglês, ou tem que estar traduzido, tá bom? Ah, tem essa questão também, hein? Tem essa questão. Em né? geral, André, os bancos, se tiver inglês, francês e espanhol, os bancos aceitam. Mas, se, por exemplo, se for da Alemanha, Suécia, aí já complica. Tem que ter a tradução. Legal. Itália tem tradução também. Tem que ter. Então, vamos começar a simulação. Se você quer saber uma simulação da sua situação, da sua idade, etc., vamos lá. Vamos escrever aqui quais são os pontos que você precisa. Vamos lá? Peraí, O que é que eu preciso? Idade, né? Preciso saber qual é o passaporte, se é brasileiro ou português, tá? O valor do imóvel. A idade, se for um casal, a idade do mais velho. Tá? Então, passaporte, imóvel, valor do imóvel, idade, o rendimento líquido, por favor, em euros. Se puder já mandar em euros, melhor. Tá? Divide aí por 6, mais ou menos. E o rendimento líquido. Se for o casal, o somatório do casal líquido, tá? E a entrada que você tem, se possível. Quanto é que é confortável para você dar de entrada? Senão a gente vai calcular a entrada com 30% mesmo, tá? Você escrevi tudo: passaporte, valor de imóvel, idade e rendimento. E a entrada. Isso. É isso? Acho que isso é suficiente. Tá bom. Então, ó, escreve assim. Aqui, ó. Cidadão português, renda de 3 mil euros, 65 anos. Já tá, o pessoal tá rápido no gatilho, meu. Tá rápido, hein? Aposentado com renda no Brasil. Pessoal, copiem mais ou menos como a Cristina escreveu, tá bem legal, ó. Portuguesa, né? Renda de 3 mil euros, 65 anos, que é um T1 de 150 mil euros, dá para comprar em boas regiões, eu te ajudo. Aposentado com rendas no Brasil. E o valor do imposto. Ah, depois disso aí, Cristina, o imposto, etc., depois é comigo, tá bom? Tá. O que faltou dela? Faltou nada? A entrada, bom, a entrada seria 45 mil, né? Mais ou menos. É isso? Como é cidadão português, eu vou fazer com 20%, tá? Apesar de que veja só, esse caso é bem interessante. Vamos lá, vamos fazer aqui, depois eu dou o meu toque. O 65 anos, você vai ter 10 anos de prazo, 9 anos de prazo somente, na maioria dos bancos, tá? Então, um imóvel de 150, você dando 30 mil de entrada, financiando 120, a prestação fica 1.146 euros, tá? Como a sua renda é muito boa, de 3 mil euros líquido, não tem problema, você consegue, mesmo com prazo pequeno assim. Geralmente, né, se a renda não é tão alta assim, o ideal é que você dê uma entrada maior para aliviar um pouco essa prestação. Porque você vê, 9 anos dá 1.146. Se fossem 10 anos, 1.035. 11 anos, 944. Cada ano faz muita diferença num prazo assim curto. Então, o ideal para pessoas que já têm mais de 65 é aumentar o valor da entrada, tá? Mas nesse caso é possível fazer com 20% até. Se você fizesse os 30% de entrada, você financiaria então 105 mil. Eu vou colocar 9 porque é 74 menos 65, tá? Ficaria a prestação de 1.003 euros cravado na taxa variável, tá? Pouca diferença, ó. Na taxa variável 1.003, na taxa fixa 1.063, tá? 60 euros a mais na taxa fixa. Esse caso aqui vale muito a pena fixa. Vale muito a pena fixa. É verdade. Legal. Lídia Castro. Olá, Lídia. Passaporte brasileiro, 58 anos, funcionária pública federal, aposentada, renda de 2 mil euros, T2 em Setúbal. Valor de 180 mil, entrada de 50%. 50%. Boa. Um bom caso, Lídia.
50%? 50% de entrada, 180 mil o valor do imóvel. Ela tem passaporte 58, né? 58, renda de 2 mil, aposentada. Vamos lá, ficaria um prazo aqui de 16 anos, tá? Na taxa, financiando 90 mil só. Na taxa variável ficou uma prestação de 495 euros, tá? Acresce sempre os seguros, tá? A gente nunca fala de seguros aqui. É só prestação mensal, capital mais principal mais juros, ok? 495 a prestação. Se você fosse Boa. na taxa fixa, 543 euros. Muito interessante também. Eu não sei onde ela vai querer em Setúbal, mas eu vendi um apartamento em Setúbal, um T2, num bairro bem legal lá, por 163 mil. Um imóvel bem legal. Então, dá para encontrar, viu, Lídia? Dá para encontrar imóveis bons com esse preço aí, tá bom? E mais um ponto, André, só complementando ali aquele Sim. caso, se ela quisesse dar menos entrada, por exemplo, 30%, pela renda dela também funcionaria, tá? Ficaria uma prestação de 693. Cabe naquela renda de 2 mil euros, né? Claro que o banco vai olhar se você tem outros empréstimos. Por exemplo, você tem uma casa financiada no Brasil, tem outro imóvel aqui em Portugal financiado, isso vai entrar na conta. Mas se não tiver nada, cabe perfeitamente, tá? Batemos mais de 100 pessoas ao vivo, obrigado. E estamos juntos. E não se esqueça, temos 108 pessoas ao vivo e temos só 2 likes. 2 likes, não é possível. Carrega no seu like aí para ajudar o canal. Vamos lá, Solange Pinheiro, deve ser minha familiar aí. Passaporte brasileiro, imóvel 180 mil, tá. 65 anos, rendimento líquido 1.200 euros, entrada de 40%. Entrada de 40%. A maquininha do Rafael. Tirei o som aqui. Só contando os etéreos e os bitcoins. É 180 mil, né? É. Ela vai dar 40% de entrada. Então, vai financiar 108 mil. Ok? 108 mil. Nesse caso aqui, ela tem 9 anos de prazo. Tá? Então, fica uma prestação puxada de 1.032. Então, assim, nesse caso não dá. A gente pode buscar algum banco que chegue ali aos 14 anos. E aí a prestação baixaria para 675. E aí poderia encaixar. Mas na maioria dos bancos não ia dar esse caso. E que banco seria esse, você acha? Caixa? Pode ser a Caixa e o Novo Banco conseguem estender esse prazo aí. Tá? Legal. Eu vou pedir para a Ana colocar novamente aqui o contato para quem quiser fazer a simulação mesmo com o Rafael, porque essa simulação, gente, é uma coisa bem básica. Quando o Rafael faz a simulação, ele explica os juros, ele explica o contrato, ele explica uma série de coisas, depois te ajuda a fazer ali a relação do que você tem que, né, enviar para ele por e-mail, quer dizer, não é uma coisa assim tão rápida, tá? Hoje aqui para você ter uma ideia se você quer avançar ou não, tá bom? Mas o ideal, e como eu falei, atenção, não fique fazendo simulação à toa. Faça se você tem intenção realmente de comprar imóvel, tá? O Antônio, vamos lá. Passaporte polaco, valor 150 mil euros, rendimento de 4 mil. Residente, é o tal caso que está em Israel, se não me engano, né? Tem a declaração em Israel. Residente em RNH, declarando em Portugal, entrada de 50 mil euros. Então, ele está dando de entrada 32%, mais ou menos, né? 150 mil para 50 mil. Isso aí, perfeito, 33%. Ele só não disse a idade aqui, né? A idade do Antônio. Antônio, depois põe a idade aí, é importante, tá? Aqui ele não escreveu a idade também. Ele já coloca. Não, 50 anos, né? 50 anos, desculpa. Agora, então, desculpa, tá aqui 50 anos. Não tinha visto. Consegue aqui 20... Ó, fica 24 anos de prazo, entrada 50 mil para o imóvel de 150. Na taxa variável fica 377 euros na taxa variável. Tá? Na taxa fixa ficaria 432 euros. Ok?
Para você ter uma ideia, um imóvel de 150 mil aqui em Caldas da Rainha, quem fala Caldas tem vários lugares aqui em Portugal, um bom T3 aqui em Caldas, se compra por esse valor, você consegue alugar hoje com facilidade por 700 euros. E se não tiver pressa, entre 750 a 800 euros. Ele vai pagar quanto? Menos de 400, né? Na fixa, 432, na variável, 377. Mais o seguro, pronto, sei lá, 60 ou 80 euros de seguro, provavelmente, não sei, tem que se ver. É quase metade. Ou seja, se um investidor quiser fazer isso, é espetacular. Porque mesmo com o imposto sobre o rendimento, etc., vale muito a pena. No fundo, o próprio aluguel paga o imóvel, né? Ao longo do tempo, né, Rafael? Exato, exato. Eduardo César Galego, português, 53 anos, renda de 1.500 euros, imóvel de 170 mil, entrada de 100 mil euros. Bom, vai conseguir aí um bom valor, porque uma boa entrada. Tá dando Ficou uma prestação de 298 euros só, tá? Na variável. Pô, barato. Não precisa dar tanta entrada. Porque assim, isso é um ponto importante que, né? Claro, a gosto do freguês, mas veja, você está tomando dinheiro aqui a 0,7 na variável, 1,9 na fixa. Poxa, será que vale a pena eu colocar o dinheiro próprio? Posso alavancar com o banco, né? Se eu tenho condição, eu acho que vale a pena. Se os juros estivessem 5%, 6%, 7%, aí acho que talvez não valesse a pena. Mas, assim, né, nesse nível de taxas, acho que vale a pena pegar o máximo possível. A não ser que, né, não sei, ele falou português, não sei se ele vive aqui. Como os bancos também, se ele pegasse o dinheiro e colocasse num rendimento tão baixinho, não sei. Percebe? Ele tem que ver, por exemplo, ele dava 50 mil de entrada. O que ele vai fazer com os outros 50 mil? Compraria outro imóvel para render, entendeu? Aí seria interessante. Agora, para pôr na poupança, cara, também não sei. Tem que dar uma diversificada para conseguir um ganho melhor. Porque a renda fixa, como chama aqui, é muito, muito baixa, né? Tem que jogar um pouco em Ethereum. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só 50 mil em Ethereum, pronto. Compra 10 Ethereums. Agora dá para comprar 13 quase. Com essa queda, com esse crash. Ó, o pessoal da criptomoeda, venham para Portugal, que aqui não é tributado. Hein? Não fala muito que o Antônio Costa tá vendo a live. O Antônio Costa está vendo a live. Pronto, acabou a brincadeira. Vamos lá. A taxa fixa é durante todo o contrato ou após 5 anos passa a ter taxa variável? Boa pergunta. Depende do banco, tá? Por exemplo, que eu lembro assim, Santander faz 10 anos de taxa fixa somente, tá? A Caixa faz 25 anos, Novo Banco faz 30 anos. Tem um banco que faz por 40 anos, que é o BPI, tá? Mas os bancos devem convergir aí mais para frente uma taxa fixa um prazo maior, tá? Mas tem diferentes prazos. Mas geralmente você consegue pelo menos 25 anos aí de taxa fixa na maioria dos bancos, tá? Boa. Pessoal, 107 pessoas, estamos agora com 3 likes. Por favor, clica no seu like aí. Para ver se chegamos aos 110 likes. Casal com renda de 3.500 euros, marido 61 anos, cidadão português, esposa 54 anos, brasileira, imóvel em torno de 180 mil euros. Faltou aqui entrada. Tudo bem, vamos fazer com 30%, tá? 30%. Então, 30% seria financiaria 126 mil, tá? O prazo aqui é 13 anos, com a prestação de 845. Nessa renda de 3.500, tranquilo, tá? Poderia ir na fixa também por 917, tá bom? Taxa fixa. Ou seja, por 13 anos você não teria nenhuma oscilação. Seria sempre essa mesma prestação, tá? Legal. Obrigado, Roque. Passaporte brasileiro, Vanessa, 34 anos, funcionária pública estadual, renda de 2 mil euros. T1 em Caldas da Rainha, 120 mil, entrada de 50%. Vanessa, eu tenho nesse momento dois T1, é assim que se fala, um por 89 e um por... não.
79 e um por 92 mil, tá bom? Então, 120 mil, dá para você comprar um excelente T2 também, tá? Um excelente T2. Vamos lá. Olha, eu vou fazer com prazo máximo aqui, daria uma prestação de somente 143 euros para esse T1. Tá? Sabe quanto ela aluga esse T1, cara, aqui? 450 euros com facilidade. 400 euros é certeza. 450, depende muito. Mas 400, facinho. Nossa, ia ficar bem baixo mesmo. Por exemplo, se fosse 30 anos, ficaria 184 euros. Também bastante baixo, né? E fixo, ficou quanto? Fixo? Na taxa fixa, peraí. Na variável 143, na fixa 178. Imagina 178 para sempre. Para sempre, 30 anos. 30 anos. 178 daqui a 30 anos não vale nada. Não, é verdade. Não vai valer mais, não. Compra um chiclete. Tô brincando. 30 anos é muito tempo. Então, assim, claro. É muita jogada você fazer uma taxa fixa. Nesse caso, por longo prazo. Porque, assim, esse dinheiro hoje não é o mesmo dinheiro que não vai valer a mesma coisa amanhã. Pode ter certeza. Exatamente. Vamos lá. Olha a equipe aí. Soraya, tá atrasada, Soraya. Vou escrever aqui na Soraya caderneta, tá sempre aqui. Ó, Grande Soraya. Vou levar um ponto negativo aqui. O Cleiton, brasileiro, imóvel de 120 mil euros, entrada hoje 21 mil euros, salário 670 euros, hoje com 42 anos. Olha, nesse caso aqui, o que acontece? 21 mil não é possível fazer para passaporte brasileiro, tá? Sua entrada mínima, você teria que buscar e juntar 36 mil, tá? Para dar de entrada, pelo menos. Aí você conseguiria uma prestação, no seu caso aí, de, peraí, 244 euros para esse imóvel de 120 mil, tá? Na fixa, 292 euros, tá? Tá perfeito, a idade tá ótima, você só precisa juntar um pouquinho mais de entrada. Legal. Deixa eu ver. Canal do professor Vidal. Cidadão português, apartamento em Paredes, Porto, no valor de 150 mil, financiando o máximo possível. Renda pessoal de 1.500 euros e familiar de 2.500 euros. Português. Cidadão português, né? Você pode conseguir uma entrada aqui, legal, né? mas não tem a idade dele, né? Aqui. Não tem, precisa da idade, tá? Não Senhor consigo, Vidal. mas a gente pode pleitear aqui financiar 120 mil desse apartamento, como ele tem cidadania portuguesa, tá? Vamos lá. André e Rafael, obrigado pela oportunidade. Imagina, passaporte brasileiro, 55 anos, Fabiano Ribeiro, 1.750 euros e o interesse por um T1 de até 150 mil euros. Dá para encontrar. Bastante coisa interessante por esse preço. Estou aqui no meu mega simulador. Fica assim, Fabiano, olha, um prazo de 19 anos na maioria dos bancos. A prestação fica 491 euros na taxa variável, tá? Na taxa fixa ficaria 549 euros por 19 anos, tá? Muito bom. Boa. O Antônio, 50 anos. O Antônio já tinha falado, né? Já, 50 anos, então tem um prazo aí de 24 anos. Podemos até conseguir mais, tá? Depende do banco, né? Mas a gente coloca aqui... A gente sempre é conservador aqui no nosso... Claro. Se a gente conseguir melhor, ótimo, né? Eu não posso falar uma coisa aqui e não conseguir entregar. Eu não lembro dos dados do Antônio, André, desculpa. Porque... A gente não chegou a falar. A gente fez o dele, não fez? A gente fez o dele. Faltou só a idade, então... Não, nós falamos aqui, até você corrigiu a idade, lembra? Você falou?
Ah, não, tá, fizemos. Fizemos. Tá. Depois a próxima aqui, eu vi aqui, Fabiano já foi, Vanessa, aqui, Daniela Bianchi. Eu e meu irmão com cidadania portuguesa, mais passaporte português, ok? 37 e 45 anos, renda líquida total 1.800 euros, os dois, né? PJ mais rendimentos de investimentos, T3, 250 mil. Aqui, gente, atenção, não sei se o Rafael concorda comigo. O fato de ter passaporte português, se o rendimento for no Brasil, tem que ver isso aí, né, Rafael? Na maioria dos bancos não vai conseguir, só 30% mesmo. A gente pode tentar 20%, tá? É isso que eu tentar, tenho. mas vai ser um banco só que vai fazer isso. Então você vai ficar preso àquele banco. Se ele te der uma taxa alta, mas aí às vezes vale a pena. Aí depende, né? Depende do se vale a pena isso, né? Olha, 74 menos 45, 29 anos. 29 anos, tá? Na taxa variável, o imóvel fica uma prestação de 635 euros, tá? Financiando 200 mil em 29 anos, ok? Se fosse 30% de entrada, prestação de 555 euros na variável. Legal, boa. Ok? Acho que é isso. Passaporte europeu, 40 e 37 anos, imóvel de 180 mil, entrada de 20%, rendimentos de 2 mil euros. Eles devem estar aqui já em Portugal. Passaporte europeu. Tá bom, vamos fazer assim como tá. Sim. 180. 80% está financiando 144 mil. Tá? Em 29 anos, dá uma prestação de 457 euros na variável e uma prestação de 538 na fixa. Tá? Portanto, cabe no rendimento aí de 2 mil euros, sem problema. Pessoal, tenha atenção que isso pode ser, isso como eu falei, é uma simulação básica, depois cada caso é um caso e até pode ficar melhor, tá? Por exemplo, só para falar, Sim. nesse caso aí, André, o rendimento é de 2 mil euros, líquido. Sua prestação máxima tem que ser, pode ser 1.000 euros. Não pode nunca, né, chegar ou ultrapassar 1.000 euros. Tem que ser ali 900 e alguma coisa no máximo. Ou seja, dá para um imóvel até bem maior que esse aqui. Tá? A Valência nós já fizemos, né? Que ela está repetindo várias vezes, mas já fizemos, não fizemos? O T1 em Caldas da Rainha? Ou é impressão minha? Sim, já fizemos. Já fizemos, já. Ok. Já bateu 101 likes. Boa. Então faltam 9. Agora faltam 9. Eu sou exigente. Vamos lá. Mais. Deixa eu ver se aparece mais aqui. Realmente, essas taxas de juros, né, André? Realmente é uma oportunidade. Porque, assim, com a inflação acontecendo aí no mundo todo, né, vai ter uma subida em algum momento, mesmo que seja muito lenta, mas vai começar a ter. Então, quanto antes você... Né, é prazo apertando em 2023, a inflação rondando, mesmo que não vá subir muito rápido, mas em algum momento vai começar a subir. Então, quanto antes você conseguir essas boas condições, vale a pena. Porque tudo é mutável, né, André? Assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sem dúvida. Por exemplo, se houvesse um problema muito grave assim, com o real desvalorizasse muito, já ficaria muito mais difícil para fazer qualquer... Por exemplo, alguns bancos se abstiveram assim, de fazer análise, né, de imposto de renda brasileiro por um tempo, naquela época que estava muito volátil. Então, assim... E a gente sabe que há uns anos atrás a gente fazia entrada para brasileiro a 10%. Hoje não dá mais. Então, assim, cada vez arrocha um pouquinho mais. Então, assim, quanto antes
melhor, né? Além disso, o preço dos imóveis tem subido, né? Sim. Cada vez vai ficar mais difícil. Tá arrochando, tá arrochando. Bom, aqui uma outra questão. Quem está pleiteando vistos, e isso é uma questão de bom senso, né? Você tem que se colocar no lugar do avaliador lá do visto. Uma coisa é você vir para Portugal com rendimento Y e ainda vai desse dinheiro tirar o valor do aluguel, que eles sabem que está superior ou quase o dobro do valor da compra do mesmo imóvel. Outra coisa é você vai para uma avaliação de um visto e fala: eu já tenho um imóvel em Portugal, eu já estou investindo em Portugal, já tenho um lastro em Portugal, tenho conta em Portugal, tenho imóvel, etc. Então, é óbvio que a avaliação para esse visto é completamente diferente de uma pessoa, né, que às vezes acontece muito, e é normal, às vezes nem veio a Portugal. Tem muita gente pedindo visto para Portugal que nem veio a Portugal, não conhece como turista, né? Então, esse pedido de visto ele é muito mais sensível do que alguém que já veio aqui 2, 3 vezes, tem o seu imóvel pago aqui, ou já está comprando em financiamento, tem NIF, tem conta bancária, né? Então, quem está avaliando fala: pô, esse cara, peraí, já tem o pé lá, tá mais fácil de viver lá do que aquela outra pessoa que não sabe nada, né? Se você fosse o avaliador, para quem você dava o visto? Para aquele, para a direita ou para a esquerda, né? Isso você tem que pensar. Com certeza, André. Solange. A Solange não fez? Não fez. Passaporte brasileiro, esse imóvel que o André falou, 79 mil euros, Caldas da Rainha, que seria meu sonho. Entrada de 40%, 65 anos, renda de 1.500 euros. Entrada de 40%? Sim, dos 79 mil. Ela tem quantos anos? Desculpa. 65. 65. Como tem 65 anos, fica um prazo de 9 anos, tá? Na maioria dos bancos, mas fica uma prestação de 477 euros. Então, cabe tranquilamente na renda, tá? Sem maiores problemas. Na taxa fixa, tá? Se for na taxa variável, 452. Nesse caso aqui, por exemplo, a Solange está comprando o imóvel dela pelo mesmo preço que ela pagaria de aluguel. Isso é verdade. Mas é dela. É o que eu falei, tem as questões do visto, tem as questões também, ninguém vai te tirar de lá, a não ser que você não pague, né? Porque aqui, aliás, isso é uma coisa que os brasileiros não sabem. Até para investidor é bom saber isso. Aqui em Portugal, você tira facilmente do imóvel, isso é uma lei, isso é uma das poucas coisas que o Sócrates deixou de bom, é que a lei arrochou mesmo para quando o cara não paga, você 2 meses, 3 meses no máximo, você tira a pessoa do seu imóvel. Tá? Se você é investidor, está alugando e a pessoa não paga para você, você tira muito facilmente essa pessoa do imóvel. E também, se você está alugando um apartamento, o contrato aqui é muito. As cláusulas são muito fechadas e o proprietário consegue tirar você do imóvel. Ele, claro, ele pode te pagar uma compensação, ele pode te dar os 2 ou 3 meses que estão no contrato, mas você vai ter que sair do apartamento. E ponto final. Então, se você não quer passar por essa situação, ter o seu apartamento é sempre melhor, né? O Roberto, financiando pelo Brasil, tem que dar 30% de entrada, sim. Em média, sim. Vamos lá, mais. Deixa eu ver se eu passei algum aqui, gente. Eu confesso que está aqui. Ok, para baixo. Ok, aqui. O Birajara. Passaporte brasileiro, 39 anos, rendimentos em Portugal, 1.850 euros líquido, imóvel de 150 mil. Pessoal, lembrando que todo mundo está simulando, depois a fase seguinte é comigo, tá? Para encontrar todos esses imóveis aí. Vamos lá. Tranquilo, olha, esse caso fica uma prestação de 281 euros, 281,95 na taxa variável. Se for para a taxa fixa, 342 euros. Ok? 342 euros.
Passaporte brasileiro está financiando aqui 105 mil dos 150 mil. Tá? Pô, a renda, legal. super tranquilo. 342 na fixa, né? Variável 281. Boa. Muito bom. 117 likes. Boa, Nossa. boa. Aí, agora sim, agora estou mais feliz. Passaporte português, salário de 1.200 euros e imóvel de 100 mil com 52 anos. O que faltou aqui? Não, tá certo? Não, a idade está aqui, o valor do imóvel, Acho que salário. sim, não disse a entrada, mas a gente faz a entrada. É 30%, né? Olha, nesse caso, a gente pode tentar financiar 80 mil e aí fica uma prestação de 327. Ok? Se for 30% de entrada, fica uma prestação de 286. 286, tá? Na variável. Legal. Pergunta: estando no Brasil, tendo passaporte europeu, mesmo assim precisa ter 30% de entrada? Precisa. O passaporte brasileiro equivale ao passaporte europeu, tá? Só não é igual mesmo ao português. O português tem um pouquinho mais de vantagem, mas também é muito pouco também. É um outro banco que vai te dar uma condição um pouquinho melhor. Tá? Em termos de juros, taxa de juros não muda nada, tá? É praticamente a mesma coisa. Então, assim, só complementando, você tem o passaporte norte-americano ou europeu, sem ser o português, ou brasileiro, você vai comprar mais ou menos nas mesmas condições, tá? Tanto de juros quanto de financiamento do imóvel. De porcentagem, né, de financiamento do imóvel, 70%. Tá? Brasileira morando em Lolé, 49 anos, pensionista, 1.800 euros, 30% de entrada, apartamento 2 ou 3 quartos no centro de Lolé. Quanto é o valor desse imóvel? O Lolé, 3 quartos, você vai comprar ali por 160 mil, 150 mil, compra um bom apartamento em Lolé. Tem ali bons... 160 mil? Sim. Tem ali 2 parceiros fantásticos em Lolé para compra de imóvel. Quanto é que deu? Olha, se der 30% de entrada, fica 407 a prestação, tá? Como ela já mora aqui, a gente poderia conseguir alguma coisa menos entrada, se ela quiser. Mas ela diz 30%, né? Então é isso, tá? Lolé tem imóveis mais baratos, T3, mas coisa boa, 150, 160 mil. Consegue-se lá um bom apartamento. É um lugar legal. Casal, 66, 67 anos, com rendimentos no Brasil, brasileiros com nacionalidade portuguesa, rendimento mensal de 3.700, imóvel de 200 mil com entrada de 100 mil. Como eles têm uma idade... É uma boa entrada, né? Exato. Fica aqui, ó. Assim, a gente tem que buscar, nesse caso, um banco que estique um pouco o prazo, tá? Para a gente conseguir aí... 79 para a gente conseguir 12 anos de prazo. Aí a prestação fica 724, tá? Apesar de que, com esse rendimento tá em euros, tá, né? Tá em euros. Com esse rendimento, mesmo o prazo menor poderia dar, tá? O prazo menor seria 7 anos, a prestação ficaria 1.220, tá? Então, ó, em 7 anos, 1.220, em 12 anos, 724 a prestação. Muito bom. Muito bom. Ambas cabem no orçamento ali do casal. Oi, André, faz o meu. Escreve novamente, porque eu me perdi, gente. É complicado. Às vezes eu desci aqui, SSDS, chamando, 1, 2, 3. Eu perdi o seu. Escreve novamente o que eu faço.
Casal português, homem 45 anos, mulher 41, rendimento total 1.700, imóvel de 150, entrada de 15 mil, 10%. Casal português. Casal português, homem 45, mulher 41, rendimento total 1.700, imóvel de 150, entrada de 15 mil, 10%. Tá. Essa entrada de 10%, né? Só se você morar em Portugal, ganhar em euros, que você pode pleitear, porque assim, o banco vai sair geralmente de 80% ou de 85%. Se a avaliação do imóvel for muito superior, ele pode chegar a 90%. Então, assim, nunca é garantido nem para o português 10% de entrada, tá? Em geral, o português mesmo sai de 20% ou 15% de entrada, ok? Mas vamos supor que você conseguisse, ficaria uma prestação de 428 euros, financiando 135 mil desses 150, tá? Mas isso aqui é uma condição realmente para português. Em quantos anos? Em 29 anos, né? Porque ele tem 45, eu fiz 74 menos 45, 29, tá? Tá, boa. Tá? Mas lembre-se que o 10% não é garantido nem para o português que ganha em euro aqui. Sim. Pessoal, é isso que nós estávamos falando no começo, quem chegou agora é uma boa hora de você entender isso. Cada vez mais, e é natural, que o Banco de Portugal e a União Europeia vão, como falou o Rafael, arrochando, que é para evitar realmente as crises imobiliárias, as bolhas imobiliárias, tá? Então, já está arrochando. Quando eu cheguei em Portugal, você comprava 100%. Era loucura. Você comprava 100% do imóvel, ainda eles falavam assim, mas quer comprar um carro também? Lembra disso? Quer comprar um carro também? Então põe o carro também aqui, põe mais um carro aqui e tal. Quer fazer também, pôr a mobília na casa? Põe a mobília aqui na casa e tal. O que aconteceu? Crise de 2008. Dia de muito, véspera de pouco. Né? Então, é por isso que aconteceu isso. Mesmo os portugueses estão com dificuldade em fazer financiamento a 10%, tá? Brasileiro, 41 anos, renda Portugal, 1.300, entrada de 120 mil, imóvel de 250 mil. Imóvel 250 mil? É. Ele está com rendimentos em Portugal, né? 1.300. Entrada de 120. 120 mil para o imóvel, 250 mil. Dá 40 e... Vai financiar 130 mil. Sim. Não, tranquilo. Ele fica com a prestação de 367 euros, tá? Na taxa variável. E na taxa fixa, 442 euros. Ou seja, cabe perfeitamente aí no seu soldo. No soldo. Nacionalidade brasileira, casal 35, 48 anos, casa em Nazaré, 150 mil, rendimento de 1.400. Não falou aqui a entrada, mas deve ser 30%, porque é brasileiro, né? 150 mil. 150 mil. 150 mil vai financiar, então, 105 mil, entrada de 45. Na taxa variável, esse prazo aqui é 26 anos, vale o mais velho, 368 euros de prestação, tá? Se preferir a taxa fixa, 426 euros, ok? Acresce sempre os seguros, tá? 26 anos de prazo, excelente prazo. Legal. Pessoal, mais alguém? Faltou aqui o chamando, SDS, não escreveu aqui, deve ter saído. O Roberto mandou aí, Feliz Natal a todos. Ainda falta um pouquinho, mas Feliz Natal. Valeu, Vamos fazer mais Leandro. uma live antes do Natal, hein? Temos que fazer outra. Pessoal, mais questões? Faltou alguém que eu não escrevi, nós não falamos? Lembrando que o processo, como o Rafael falou, primeiro você fala com o Rafael, faz as simulações, ele explica o processo, os contratos, o seguro, faz tudo certinho, tem uma pré-aprovação. Tendo a pré-aprovação, você vem para mim já sabendo o valor do imóvel. André, o Rafael falou que eu consigo financiar 200 mil, 150 mil, 120 mil, 300 mil, meio milhão. E aí você vai falar, André, eu quero morar ali.
com esse número de quartos, com garagem, sem garagem, perto da escola, isso aqui. E esse trabalho de filtragem do seu perfil no país todo, não só em Caldas e Lisboa, tá? Eu faço a venda no país todo. Esse trabalho é comigo. E aí eu vou, através dos meus parceiros, encontrar para você o imóvel e te ajudar a fazer esse casamento do financiamento com a compra, tá bom? Outra coisa importante, é sempre legal você estar aqui para fazer essa compra, como é óbvio. Eu prefiro, né? Apesar desse ano, nós vendemos quantos apartamentos, cara, à distância? 8, Nossa, 10 ou 14, sei lá. nem lembro o número. Já perdemos as contas. Mas isso é uma outra coisa interessante de falar. Mas caso você não possa vir, você pode, né, colocar uma advogada, por exemplo, para te representar e todo o processo corre super Exatamente. bem, tá? Eu gosto sempre quando a pessoa vem, porque ela vê o imóvel comigo, vamos fazer as visitas, é sempre um descargo de responsabilidade para nós aqui, né? Para mim também, porque sou eu que ajudo a escolher o imóvel, sou eu. Apesar que eu faço na boa, faço o vídeo, mostro tudo, foto, mando os documentos, é tudo feito de boa. Só que, se você não puder estar aqui, nós temos toda uma equipe que te ajuda a fazer esse processo todo à distância, tá bom? Eu faço a parte do imóvel, o Rafael faz do financiamento e a advogada faz a ligação das duas coisas, assina para você a carta de crédito, assina o CPCV, confere o CPCV e está presente na escritura no dia para te representar, tá bom? Então, dá para fazer todo o processo à distância, não é isso? Só vem, pega a chave e um abraço. Se for Pega a colocar para chave. alugar, a gente coloca também, né? Coloca Mas também. eu acho que até para o processo de visto, né? Você ter o imóvel, eu acho que é muito importante, né? Como você estava citando ali. Porque uma coisa você está envolvido, aquele negócio, envolvido, realmente, quando você compra o imóvel, você está comprometido, né? Você investiu no país, né? Claro, Colocou claro. dinheiro lá. Você não está vindo aqui, né? Com certeza é outro olhar, você pode ter certeza. Fabrício Cunha, casal brasileiro, 40 e 33 anos, apartamento em Lisboa, 350, eu vou pensar, 350 euros, não, 350 mil euros, desculpa, salário de 5 mil euros. Olha, casal brasileiro, né? Então, Então um imóvel de 30%, 350 mil euros, você financiaria aqui 245 mil, tá? O certo? prazo desse casal aí, 34 anos, tá? Na taxa variável, uma prestação de 674 euros, tá? E na fixa, 815 euros, ok? Quanto? 600 e? Não. Na variável, 674 euros e na fixa, 815 euros. Muito bom. Muito bom, né? Esse apartamento aqui, se ele for, não sei onde é que vai alugar. Por exemplo, hoje a gente fez a sessão dos aposentados, falei muito sobre alguns bairros de Lisboa. Se ele for comprar esse imóvel, por exemplo, em Benfica, ele vai comprar um excelente T3 em Benfica, muito bom, seminovo. Mas se ele for alugar esse apartamento, ele não aluga por menos de 1.300 a 1.500 euros. Vê lá, entendeu? A diferença enorme é essa. Quer dizer, uma coisa que ele está pagando 600, 700, vai com o seguro 800, ele tem que alugar aqui por quase 1.500 para ter a mesma qualidade. E tem que ter fiador, e tem que dar não sei quantas rendas, e tem tudo aquilo que a gente sabe. Rafael, dá mais ou não? Mais um ou dois? Claro. Ou tá cansado? Nada. A gente tem que combinar o seguinte, cara, quando for fazer simulações, você vai tomar um banho gelado antes, para dar aquela animada, cara. Vamos Não, lá, tranquilo. brasileiro, mil euros no Brasil, 42 anos, entrada de 30%, imóvel de 100 mil. Olha, 42 anos, então o prazo é de 32 anos, ok? Imóvel de 100 mil, é isso? Vamos financiar aqui, então, 70 mil, tá? Em 32 anos vai dar 203 euros mensais, tá? Mais o seguro, tranquilo. Entra na sua renda de 1.000 euros sem problema. Ok? Boa, legal.
André, quanto custa esses apartamentos com serviços que estão vendendo no Parque Nações? Mas quais serviços, Roberto? Não estou entendendo. Depois manda aí, por favor, eu explico. Pessoal, mais simulações? Não? Enquanto eles escrevem? Legal. Então, olha só. Vou pedir para a Ana colocar novamente aqui o nosso contato para falar com o Rafael. O que eu sugiro você fazer, você que fez a simulação toda, que está chegando agora, está vendo o vídeo depois, porque o vídeo vai para o canal, você pode não conseguir fazer essa simulação com o Rafael agora, porque você está vendo o vídeo depois. Então, aqui embaixo do vídeo, sempre embaixo de todos os meus vídeos, tem lá os contatos. Você entra em contato com a equipe, a equipe vai colocar você em contato com o Rafael, não tem custo nenhum, tá? Não tem nenhum valor para ser pago. A única questão que, por uma questão do seu tempo e do tempo do Rafael, e para você não se prejudicar com os bancos em Portugal, não faça simulação se você não tem intenção real de comprar um imóvel num prazo de 6 meses, 8 meses ou um ano. Senão você vai perder tempo, o teu tempo do Rafael, e pode vir a se queimar com os bancos, porque você fez simulações, porque tudo que o Rafael escreve ali vai, como é óbvio, para uma central, fica ali tudo registrado, e o banco, para dar resposta para o Rafael, é uma resposta clara e correta, então vai ficar ali registrado, tá bom? Fica só essa consideração, tá? Mas o ideal é você fazer com o Rafael, então, essa entrevista. Depois, quando tiver o valor, eu entro nessa jogada e te ajudo a encontrar o melhor imóvel no melhor lugar, na melhor cidade, de acordo com o seu perfil. Eu também faço uma entrevista para entender como é que você vive no Brasil, as suas expectativas, o que é que você faz, para entender se você vai viver de renda, se você vai ter que trabalhar, se você, por exemplo, é TI, não tem que todo dia para o escritório, tem que ir uma vez por semana. Talvez não seja importante você morar em Lisboa e Porto, você pode morar mais perto, quer dizer, então tem tanta característica que eu acho até perigoso você pegar um avião, cair aqui em Portugal e comprar um imóvel sem ter nenhum apoio, tá? Sem contar o apoio dos contratos, a verificação do imóvel, a verificação do bairro à volta, para ver se não tem nenhuma situação menos interessante, tá? Então, fica aqui essa colocação para você pensar, tá bom? Pessoal, 1h30 de live. Agradecer mais uma vez o Rafael aí pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. E fica aqui embaixo do vídeo contato. Vou pedir também para a Ana, já deve colocar aqui, também está aqui atrás para nós, tá? Entre em contato com o Rafael e ele vai te ajudar a encontrar a melhor opção aí para o seu imóvel, tá bom? Cara, mais alguma consideração a ser colocada? Cara, eu acho que ressaltar, né, que agora em 2022 a gente ainda está conseguindo fazer taxa fixa abaixo de 2% ao ano ou variável de 0,7%, 0,8% ao ano. Então, assim, acho que é um momento, esse ano pode ser um momento muito interessante. Você que tem realmente, né, a vontade de investir em Portugal, é o momento, tá? Porque não houve mais nenhum solavanco aí, acabaram as moratórias, não aconteceu nada, os preços continuam subindo, pouco estoque. Então, assim, os bancos estão disponíveis a emprestar. Então, acho que se você tem essa vontade, né, tem esse tino aí para imigrar ou para investir em Portugal, é o momento. 2022 é o momento. Exatamente. E não posso deixar de falar isso sem extremismo para a direita ou para a esquerda. Essa não é a questão. Mas a questão é que todos os anos que há eleições no Brasil são momentos turbulentos financeiramente para o Brasil. Então, se você tem dinheiro no Brasil e quer diversificar um pouco o seu investimento, quer tirar do Brasil um pouco esse dinheiro, ou até colocar investimentos na Europa, no sentido também de um outro mindset, não só de tirar do Brasil, mas de colocar dinheiro na Europa, Portugal tem essa facilidade, porque temos aqui questões tributárias muito interessantes entre os dois países, a questão que os bancos já enxergam o brasileiro como um bom investidor, você tem a língua portuguesa que tem um acesso mais interessante, porque os bancos você não tem que traduzir nada, você não tem nenhum problema.
Os bancos, com esses anos todos, já entendem muito bem como é que funciona a dinâmica no Brasil, quais são os documentos, o que é, como se explicou bem, o que é um documento no Brasil, o que ele equivale aqui, tá? É muito diferente, eu sei que eu vou exagerar um pouquinho, é muito diferente você fazer um financiamento em Portugal do que você fazer até propriamente no Canadá e Estados Unidos, porque a dificuldade é maior, naturalmente maior, até pela própria língua, tá? Então, fica aqui essa colocação, tá bom? Com certeza, Rafael. André. Sabe as palavras. Eu acho que os investidores têm feito muito isso, né? A diversificação da moeda, né? Colocar os seus investimentos em uma moeda como o euro e num país promissor como é Portugal. Tem sido... Tanto que os Estados Unidos já abriu o olho para cá, Inglaterra, outros países europeus, Brasil. Está todo mundo de olho aqui em Portugal. Porque está muito interessante. Porque, cara, você acaba por não ficar refém de qualquer política do Brasil. Se você tem um imóvel aqui, seja lá o que aconteça com o Brasil, para o bem e para o mal, né? Esperamos que seja para o bem, como é óbvio, mas se acontecer algo pior, né, nesse cenário político e econômico, você tem o seu dinheiro do outro lado, que está valorizando, os imóveis em Portugal não param de subir, isso não é preciso... Não acreditem em mim, é fácil, vai no Google e coloca lá... faça a pesquisa sobre a valorização dos imóveis ao longo de 2016 para cá, é uma coisa absurda, tá bom? E vai continuar subindo. Aliás, o Rafael falou bem... Vai sim, André, vai subir. Eu errei, né? Porque eu falei assim, uma live que a gente falou sobre isso, eu falei assim, cara, agora com essa coisa da moratória é capaz que desça um pouquinho, mas vai ser muito pouco. Na verdade, eu errei, porque não desceu quase nada, continua subindo. Exatamente, não teve nenhum grande obstáculo aí nessa questão da moratória. Passou tudo bem. Porque tem pouca opção de imóvel em Portugal. Exato. E as pessoas não entendem isso, porque é normal. O cara está no Brasil, ele olha para o lado dele, tem um monte de construção. Quando vem uma crise nesse meio de construção, o que acontece? Como tem muita oferta, o teu imóvel desvaloriza. Né? É 7 cães para um osso só, né? Aqui é o contrário, você não tem quase nenhum imóvel. Então, o próprio mercado absorveu essa moratória toda aí. Perfeito, André, exatamente. Eu acho que é uma grande oportunidade aí. 2022 promete. É isso aí. Vai ser um ano muito bom, com certeza. Só respondendo, Regis, sim, a live, assim que eu desligar, ela vai para o canal, tá? E depois também eu vou dividir essa live em alguns pedaços interessantes, vou pondo no canal, e de vez em quando vocês vão ver aqui nós, nessa mesma live, reprisando em live, tá bom? Então, a gente está sempre aí em cima, sempre na conversa. Rafael, obrigado. Obrigado, André. Obrigado a todos. Um abraço aí, boa semana. E uma boa semana aí para todos. Com os ovos moles de Aveiro. Valeu. Abraço. Um abraço.